Você já baixou um jogo direto da Play Store da Steam e do nada, seu PC ou celular começou a agir estranho? O que muita gente não sabe é que essas lojas já tiveram uma verificação de vírus quase inexistentes. No vídeo de hoje vamos analisar os casos mais bizarros e perigosos de vírus que conseguiram enganar as grandes lojas. SOH, o suposto vírus SO, começou a ganhar força entre o final de 2024 e ao longo de 2025, principalmente em vídeos virais do TikTok e YouTube Shorts, onde era apresentada uma ameaça capaz de destruir completamente celulares Android. Nos vídeos, o vírus se manifestava de forma extremamente dramática. Múltiplos erros como no command surgiam na tela, seguidos por glitches visuais, barras coloridas, sons altos e distorcidos e, por fim, a aparição do pinguim do Linux, sugerindo que o sistema tinha sido corrompido e o aparelho tinha sido brincado. Esse espetáculo visual ajudou a viralizar rapidamente, especialmente entre usuários mais jovens, já que o conteúdo apelava diretamente ao medo e ao choque. No entanto, ao analisar mais a fundo, surgem várias inconsistências, como diferenças nos erros exibidos e até marcas d'água de editores de vídeo indicando manipulação. Além disso, não existe qualquer evidência técnica real da existência desse vírus. Sonic Gather Battle. Esse caso ganhou notoriedade principalmente entre 2016 e 2017, depois da sua aparição no evento Sage, um evento de Sonic, onde foi apresentado apenas como mais uma fangame comum de luta usando personagens da franquia Sonic. No entanto, meses depois, se descobriu que o jogo possuía um sistema de DRM extremamente invasivo. Caso não saiba, DRM é um sistema de proteção usado em jogos e softwares para impedir pirataria e ultrapassas, controlando como o programa pode ser usado no computador do usuário. Mas ele ia muito além de uma simples proteção contra trapaças. Esse sistema era ativado quando o jogador tentava usar cheats, pesquisar hacks e até transferir arquivos do jogo, fazendo com que o próprio jogo começasse a monitorar atividades no computador, como janelas abertas e termos pesquisados, além de executar ações suspeitas como coletar o IP do usuário e modificar arquivos internos. E dentro do jogo, isso se manifestava em fases perturbadoras, com mudanças visuais, entidades hostis e perda total da jogabilidade, criando uma experiência semelhante a uma creepypasta interativa. Apesar de não causar danos reais graves ao sistema na maioria dos casos, o comportamento do software foi considerado próximo de malware, levando à remoção do jogo em sites oficiais e ao banimento do criador de eventos da comunidade. No fim, o criador só não queria que roubassem as artes do joguinho dele, e o irônico é que no final conseguiram roubar os sprites. Comenta se você acha que isso passou dos limites ou não. Touhou Ransomware. O ransomware surgiu por volta de 2017 e rapidamente chamou a atenção por ser um dos ransomwares mais incomuns já criados. Diferente dos malwares tradicionais que exigem pagamento em dinheiro ou em criptomoedas, ele criptografava os arquivos no computador da vítima e colocava uma condição absurda. Para recuperá-los, o usuário precisava jogar Touhou 12 na dificuldade Lunatic e atingir uma pontuação extremamente alta. Na prática, isso tornava a recuperação quase impossível para a maioria das pessoas, já que o jogo é conhecido pela dificuldade extrema. O caso ganhou popularidade justamente por causa da proposta bizarra e quase cômica para um vírus. Apesar de ser um malware funcional que pode ferrar teu PC, o próprio criador afirmou que se tratava de uma brincadeira e chegou a liberar uma ferramenta que permitia burlar o sistema e descriptografar os arquivos facilmente. Vírus de TikTok para Android. Esses vírus começaram a se popularizar principalmente entre 2024 e 2025, impulsionados por vídeos curtos que mostravam aplicativos supostamente perigosos, capazes de destruir completamente o seu celular. Entre os exemplos mais conhecidos estão os nomes de MyHorror e Anti-Linux, e versões falsas de aplicativos e jogos populares. E na prática pertence a uma categoria real conhecida como Scareware. Esses programas geralmente solicitam permissões básicas, como acesso a arquivos, e em seguida exigem imagens perturbadoras, som altos, erros de sistema e mudanças visuais para simular uma infecção grave. Em alguns casos podem causar travamentos, alterar configurações ou afetar partes superficiais do sistema, mas raramente executam ações realmente destrutivas, como apagar dados importantes ou danificar o aparelho permanentemente. Esses aplicativos ficaram famosos por explorarem o medo, especialmente entre usuários mais jovens, e por viralizarem rapidamente em plataformas como TikTok e YouTube Shorts. No entanto, apesar da aparência assustadora, a maioria desses vírus são só simulações e brincadeiras, sem evidência técnica de ameaça real significativa.
Vírus Falcon. O malware conhecido como Falcon começou a aparecer por volta de 2021 como uma variação de trojans bancários para Android, sendo amplamente baseada no código do Anubis, que era antigamente um dos malwares móveis mais perigosos já registrados. O Anubis, ativo antes de 2020, já era conhecido por roubar dados bancários, registrar toques na tela, gravar áudio, interceptar SMS e até controlar o dispositivo remotamente, além de ter seu código vazado na internet, permitindo com que outros criminosos criassem versões modificadas. A partir dessa base, o Falcon evoluiu como uma versão mais moderna e focada em roubo de credenciais, ganhando destaque principalmente entre o final de 2025 e o início de 2026, quando milhares de dispositivos foram infectados. Ele se espalhava através de aplicativos falsos, distribuídos por phishing, que fingiam ser bancos, serviços ou atualizações, utilizando um sistema de duas etapas onde um dropper instala o malware real no dispositivo. Após a infecção, o vírus solicita permissões críticas como acessibilidade, permitindo ler a tela, clicar automaticamente, abrir aplicativos e conceder permissões a si mesmo, essencialmente tomando controle do celular. Entre as funções mais perigosas estão a criação de telas falsas para roubar logins e dados bancários, envio e leitura de SMS, além de um módulo avançado de controle remoto RAT que permite aos atacantes visualizar a tela em tempo real e operar o aparelho à distância. O Falcon também possui mecanismos de autoproteção, como bloquear configurações, remover antivírus e impedir sua própria desinstalação. Ele ficou famoso justamente pelo nível de controle quase total do dispositivo e por ser uma evolução direta de malwares já perigosos. Mas pode ficar tranquilo porque a área de atuação maior desse vírus era na Rússia. X-Helper. Ele surgiu por volta de 2017 e rapidamente se tornou um dos vírus mais persistentes já vistos no Android. Chamava a atenção de pesquisadores de segurança por sua capacidade incomum de se reinstalar automaticamente mesmo após ser removido ou até após um reset de fábrica. Ele se espalhava principalmente por aplicativos infectados e, em alguns casos, vinha pré-instalados em dispositivos comprometidos, funcionando em conjunto com outros malwares reais, como o Triada, um backdoor avançado capaz de baixar novos vírus, roubar dados e assumir controle do sistema. Ao longo do tempo, o X-Helper evoluiu em diversas variantes, cada uma com comportamentos diferentes, incluindo exibição massiva de anúncios, instalação de aplicativos sem permissão, mineração de criptomoedas, roubo de dados bancários e criação de backdoors persistentes. Algumas versões chegavam a se esconder em partes profundas do sistema, como recovery ou arquivos protegidos, enquanto outras utilizavam proxies, mudavam assinaturas constantemente e bloqueavam tentativas de remoção ou instalação de antivírus. O caso ganhou notoriedade especialmente entre 2019 e 2021, quando milhares de dispositivos foram infectados e especialistas tiveram dificuldade em encontrar uma solução definitiva. Diferente de muitos vírus exagerados da internet, o X-Helper era uma ameaça real e documentada. Free Apps. A maioria desses aplicativos, como Kingan Modpack e Chinese e TikTok, versões falsas de Terraria e principalmente a série My Horror, não são malwares reais no sentido tradicional, mas sim aplicações falsas criadas principalmente a partir de ferramentas simples como o Sketchware, que começaram a se popularizar por volta de 2023 e 2025 nas redes sociais. Esses programas geralmente simulam comportamentos de vírus, como mensagem de dispositivo hackeado, falsas telas de criptografia no estilo ransomware, sons altos, imagens perturbadoras e travamentos propositais, mas sem realmente executar ataques avançados no sistema. Em alguns casos, eles podiam pedir permissões, como acesso a arquivos ou administrador, que permite causar efeitos superficiais como lag, alteração de interface, loops de erro ou dificultar a remoção temporária, porém quase sempre reversíveis com uma reinicialização. O motivo da popularização desses aplicativos era justamente o fator visual e o impacto em vídeo, já que eles são feitos para parecer perigosos em gravações, ou seja, é a mesma coisa daqueles vírus de TikTok que a gente viu antes. Adwares. Existem vários adwares que realmente são um problema. Eles basicamente são vírus um pouco menos perigosos que são colocados dentro de cópias de aplicativos. Um dos mais famosos era uma cópia de Minecraft, e basicamente rodava anúncios tanto no meio do jogo quanto em segundo plano quando você nem estava olhando. Ou seja, era uma farm de dinheiro para o criador que fazia isso. Seu celular ficava muito lento e às vezes apareciam até pop-ups bem chatinhos de anúncios no meio da sua tela.
Elite. O caso do Elite é um exemplo clássico de malware Android real que circulou principalmente entre 2014 e 2015, período em que a segurança do sistema ainda era muito mais vulnerável fora da Play Store. Esse Trojan se espalhava por meio de arquivos APKs baixados em sites suspeitos, geralmente se disfarçando como jogos populares, como versões falsas de Angry Birds, Transformers ou até aplicativos de segurança, o que facilitava a instalação por usuários desavisados. Após ser executado, ele solicitava permissões de admin e a partir disso ganhava controle avançado no sistema, apagava completamente os dados do cartão SD, bloqueava aplicativos como WhatsApp e SMS, com mensagens ameaçadoras na tela, escondia notificações e ainda enviava mensagens automáticas para todos os contatos da vítima, gerando prejuízo financeiro e espalhando pânico. Diferente de trojans bancários modernos, o Elite não tinha foco em roubo de dados sensíveis, sendo classificado como um malware vândalo, criado mais para destruir arquivos e assustar em vez de lucrar. Ele ficou famoso justamente por esse comportamento agressivo e pela estética intimidadora, embora algumas histórias tenham sido exageradas com o tempo, como o FNAF Stingray, por exemplo, e hoje o Elite está praticamente extinto. Plankton foi um dos primeiros trojans realmente relevantes para Android, surgindo por volta de 2011, em uma época em que a segurança do sistema ainda era extremamente frágil. Ele se espalhava principalmente através de aplicativos falsos e modificados, sendo o caso mais famoso o Angry Birds Hill Unlocker, que prometia desbloquear fases do jogo, mas na verdade instalava malware no dispositivo. Diferente de vírus mais escandalosos, o Plankton operava de forma silenciosa. Após a instalação, ele coletava informações como modelo de aparelho, versões do sistema, ID do dispositivo, histórico de navegação e até contatos, enviando tudo para servidores remotos. Ele podia baixar módulos extras sem o usuário perceber, transformando o aplicativo em uma espécie de backdoor, capaz de executar comandos externos, alterar configurações de navegador e expandir suas funções ao longo do tempo. O mais perigoso era justamente sua discrição, já que não exibia mensagens, não travava o celular e quase não deixava sinais, tornando a infecção difícil de detectar, o que expôs falhas graves na verificação da loja da época. Apesar de hoje não ser mais uma ameaça ativa, o Plankton foi 100% real e extremamente importante na história dos malwares mobile. Cooler foi um dos primeiros ransomware relevante para Android, surgindo por volta de 2014, em uma época que esse tipo de ataque ainda estava começando nos dispositivos móveis. Ele se espalhava principalmente através de sites adultos e páginas suspeitas, onde era disfarçado como aplicativo aparentemente legítimo, como players de vídeo ou download de conteúdo. Após a instalação e concessão de permissões de ADM, o Cooler assumiu o controle do dispositivo ao bloquear completamente a tela, exibindo uma mensagem falsa de autoridades como FBI ou polícia local, acusando o usuário de crimes graves e exigindo o pagamento de uma multa entre 100 a 300 dólares, ampliando rapidamente sua propagação e atingindo cerca de 200 mil dispositivos, principalmente nos Estados Unidos. Apesar da aparência alarmante, o vírus não criptografava nem apagava arquivos, funcionando mais como uma ferramenta de pressão psicológica. No fim, ele representou a fase inicial dos ransomwares mobile. E antes de vermos um dos vírus mais potentes já criados, quero lembrar você de sempre cuidar de onde você instala seus aplicativos de jogos. Preferência, verifique o arquivo em um bom antivírus antes de rodar ele, para você não correr nenhum risco, já que até baixando de fontes oficiais não garante que você esteja 100% seguro. Eira Né Ira Lilagos é um vírus perturbador que voltou a ficar famoso no TikTok. Ao ser instalado, além de um jumpscare, ele destruiu o celular, desligando completamente. Obviamente que isso não passa de uma creepypasta. Agora sim a gente vai ver o vírus mais tenebroso de todos. Lope. Esse caso envolve uma onda de aplicativos de jogos falsos infectados com malware para Android, que ganhou destaque principalmente entre 2018 e 2020, período em que diversas ameaças semelhantes conseguiram até mesmo infiltrar versões adulteradas dentro da própria Google Play. Esses aplicativos se disfarçavam como ferramentas populares ou versões modificadas de jogos utilitários, enganando milhões de usuários que acreditavam estar baixando algo legítimo. Após a instalação, o malware passava a agir silenciosamente, coletando dados como contatos e informações do dispositivo, além de exibir anúncios agressivos para gerar lucro. Em versões perigosas, ele podia enviar SMS automaticamente, inscrever o usuário em serviços pagos sem o consentimento da pessoa e até minerar criptomoedas em segundo plano, o que causava lentidão extrema no dispositivo, e também superaquecimento e desgaste acelerado da bateria, podendo até danificar o hardware ao longo do tempo. Esse tipo de ameaça ficou famosa justamente por mostrar que nem mesmo lojas oficiais eram totalmente seguras, quando falhas
falhas nos sistemas de verificação da época e afetando milhões de downloads. E o problema final era que em mais ou menos 48 horas a bateria podia derreter, ou seja, de dano digital ela ia para dano físico em menos de um dia. Comenta aí qual vírus você achou mais perigoso e chegamos ao fim do vídeo. Se inscreve aí e vai ver todos os outros vídeos sobre vírus e malwares e tecnologia no geral aí no canal e até mais.